Casa não vai ver. Foi? Aí. É um desafio toda vez que tem que estar aqui para falar, ao mesmo tempo que é um privilégio. Acho que Deus me deu um grande privilégio de passar 4 anos na Palavra da Vida, que foi uma experiência excepcional. Mas estava conversando com o Rogério agora há pouco, né? Ao mesmo tempo que é um privilégio estar aqui, a gente bate um certo temor, um certo respeito, e tem que ter, porque eu estou aqui para falar da Palavra de Deus. Estava brincando com o Rogério, né? Pelo violão já perdi o respeito, porque nem sabe tocar direito, mas está arranhando aí. Mas com isso aqui não pode perder o respeito jamais. Abre lá no Salmo 126 para a gente continuar estudando. O tema de hoje, a proposta é desafios para a gente recomeçar. Todo começo de ano, eu imagino que se eu perguntar, pelo menos algum de vocês esvaziou o guarda-roupa para jogar umas roupas velhas fora. Às vezes os armários da cozinha jogam umas coisas fora, dá uma renovada. Começo de ano, geralmente a gente tem dessas coisas, não tem? Quem fez alguma coisa disso? Não é verdade? Esse ano aí, ó, fez também. Se você tivesse vindo aqui na igreja essa semana, você ia achar que não tinha culto hoje acontecendo. Porque aqui no salão estava uma bagunça. A gente esvaziou as 2 salas, remodelou como que ia ficar a mesa, e cimento ali para fora, tinta para todo lado. Você fala, não vai dar tempo. Mas o que acontece? Começo de ano, a gente quer ver as coisas acontecer, a gente quer recomeçar, a gente está numa ansiedade do vai ou não vai, a gente não tem uma resposta do que está acontecendo. Começou a tomar vacina, quem está tomando, quem não vai tomar. A verdade é que nós somos seres que a gente está sempre buscando recomeçar, a gente está sempre precisando de um recomeço. Isso é uma coisa boa. Deus que colocou isso na nossa vida, né? Então, o fato de recomeçar sempre é uma motivação, sempre motiva a gente. Eu vou esvaziar o guarda-roupa porque eu estou motivado, roupa que eu não uso mais e quero emagrecer, talvez. Quero me reorganizar para começar a ter mais foco, mais fôlego. E aí eu estava pensando nessa questão de motivação. Agora está na moda o tal do coach, já ouviu falar? Tudo falhado. Se tiver um aí, depois me pega lá fora, não tem problema não. Mas não acredita nisso não, é tudo balela. É um cara que nunca fez nada na vida querendo te ensinar a fazer alguma coisa. Verdade é essa. Mas tem uma como é que eu posso dizer, uma dinâmica, uma brincadeira que eles fazem em algum momento da vida, que eles falam assim: o que você faria se você ganhasse 86.400 por dia na sua conta para você gastar? Muito dinheiro? Quem está comigo? Muito dinheiro, não é? Não, então você tem que correr e gastar. E aí, esse aí você já ouviu o coach, né? Você está ouvindo o coach no YouTube, né? Vamos trocar isso aí por pregação. E ele vai falar isso aí justamente, você tem que gastar tudo num dia só. Só que a gente já tem isso. A gente está ganhando 86.400 segundos por dia. O que você está fazendo do seu tempo? Então o coach vai falar que você tem que correr atrás, que você tem que buscar o seu sonho. E de certa forma não está errado não. A gente tem que sair, a gente tem que correr atrás, a gente tem que... É claro que a gente tem que fazer planos, mas confiar em Deus, certo? Estamos comigo ainda? O problema é que tem muita gente que não consegue gastar o de hoje pensando no de amanhã. Isso aí pode gerar um problema, mas não é disso que eu vou falar hoje, não. Então, nós somos seres que anseiam pelo recomeço, pelo novo. E como eu disse, é uma coisa boa, Deus deu isso para nós. Deus, então, Ele dá oportunidade para que a gente possa lembrar que é possível recomeçar, que recomeçar é uma coisa boa, é importante. Quando é que a gente recomeça? Todo dia, o dia tem 24 horas, acabou meia-noite, um novo dia. Toda semana, tem 7 dias, segunda, terça, domingo, mais uma semana. Começa segunda empolgado, terça, quarta, vai cansando, quinta, sexta, você não vale mais nada. Alguns descansam no sábado, domingo é dia de ir para a igreja, recarregar energia, segunda, recomeça tudo de novo. Então, o mês tem 30 dias, 31, fevereiro, 28. O ano, 12 meses. E todo ano chega dezembro, dia 31 de dezembro, 23 horas, 59 minutos. Ano novo, vida nova. E como a gente ouviu aqui agora mesmo, tudo vai ser diferente, tudo vai melhorar. Será? Então, minha proposta é a gente pegar o Salmo 126 e aprender com o povo de Deus. Tem uma coisa que eu gosto muito,
é de olhar para o Antigo Testamento, é conhecer sobre Israel, sobre o povo de Deus. Eu encontrei uma menina no YouTube agora, na verdade meu pai encontrou, ele compartilhou, só que aí eu assisti muita coisa dela já. Ela é uma brasileira que é descendente de israelense e mora lá, e ela mostra curiosidades deles, descendência. Eu sou fascinado, acho muito legal a maneira que mesmo hoje Deus tem abençoado aquele povo. Aquele povo hoje é uma nação extremamente poderosa, rica. Então acho que a gente tem muito a aprender com eles. Nossa, ficou pequeno, hein? Mas dá para ler. Então o que nós podemos aprender com os judeus? Que eles estavam exilados quando eles foram restaurados por Deus. Eles então voltaram para a terra deles, que estava totalmente destruída. Eu vou recapitular um pouco dessa história para você entender. Mas antes, deixa eu só falar um pouco do Salmo 126. Nossa, lá ficou pequeno demais, não consigo ler não. Vou virar aqui e ler com vocês. Salmo 126, então, ele é um salmo pós-exílio. Ele foi escrito depois que o povo estava voltando do cativeiro. Chego lá para falar ainda mais do cativeiro. Ele é um salmo de louvor declarativo da nação de Israel. Ele é um salmo que provavelmente todo mundo que estava voltando ali, em algum momento cantou isso. Salmos são cânticos, né, são louvores, e provavelmente aquele povo que estava retornando cantou isso. Ele é um salmo que a gente chama órfão. A gente não definiu quem que foi o seu autor. Não como lá para trás a gente tem salmos de Davi, salmo de Asaf, a gente não sabe quem escreveu o Salmo 126. Apenas o 126 e o 127 foram escritos depois do exílio. Todos os outros 148 foi escrito antes. Olha uma coisa interessante da gente pensar. E outra coisa que eu peguei, que alguns autores, eu estava lendo sobre o Salmo 126, poucos falam isso, mas também não é tão... não define, não atrapalha muita coisa, é que eles pensam que pode ser até que o próprio Esdras, do livro de Esdras, possa ter escrito esse salmo. Uma coisa interessante, pela data que ele foi escrito. Então, vamos lá, recapitular a história agora. Uma linha do tempo que eu coloquei aqui para a gente entender em que momento que isso está passando. Provavelmente ali, 605 antes de Cristo, o primeiro judeu foi levado cativo, Daniel. Então você vai acompanhar isso lá na história de Daniel. Volta lá meio de semana, vai ver o que está acontecendo. Ele foi levado para trabalhar como escravo lá, pela Babilônia. 597, porque é antes de Cristo, está descendo. O segundo ataque lá, outro rei de Jerusalém foi capturado, o rei Joaquim. 586, a total queda e destruição de Jerusalém. Detonou tudo lá, o país deles. 539, 538, provavelmente ali nessa época, Ciro conquista a Babilônia. E ele é quem dá o decreto permitindo que o povo, os israelitas, voltem para Jerusalém. Você vai acompanhar isso também se você ler Esdras, Neemias, vai estar mais especificado isso daí. Então, depois de 536, provavelmente nesse retorno, nesse momento que eles voltam para Jerusalém, e eles encontram tudo destruído, provavelmente é nessa época que esse salmo foi escrito. Se você calcular aí, um menos o outro, quanto tempo eles ficaram como escravos lá? 69. Quase 70 anos. É tão interessante a gente parar para pensar isso, porque eles ficaram quase 70 anos em outro país, em outra nação, como escravos. Eu não sei você, mas se fosse por mim, já estava surtando com 10 meses de lockdown. Então tem que ficar aí 8, 10 meses, um ano, tudo fechado, estava enlouquecendo, não estava não? Até que, me desculpa aí, pessoal da internet, eu não dei conta de ficar em casa esse tempo todo. Mas vamos lá, então o que a gente vai aprender com Israel? Quais atitudes a gente deve tomar para a gente recomeçar um 2021 melhor? Que depender da nossa força, o que a gente pode fazer para melhorar a nossa vida. Então eu coloquei 4 atitudes que nós temos que aprender com Israel para esse recomeço. Primeira delas, vamos ler lá o texto, vamos lá para o Salmo 126, eu vou ler o verso 1 e 2. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Então a primeira coisa que eu coloco aqui, a primeira atitude que nós temos que aprender com eles, é regozijar. O que é regozijar?
é ter alegria no coração, ter gratidão. Por quê? Porque grandes coisas grandiosas o Senhor fez por esse povo. E eu perguntei isso semana passada, antes da gente cantar uma música, não sei se vocês vão lembrar, mas eu perguntei, o Senhor está fazendo grandes coisas no nosso meio, na nossa vida hoje, não estava? Alguns de vocês falaram amém. Então, da mesma maneira que Deus estava fazendo coisas grandes no meio do povo dele em Israel, Ele tem feito na nossa vida hoje. Grande motivo de alegria, da gente aprender a regozijar no nosso Deus. Como eu disse, eles estavam exilados, presos lá por quase 70 anos. Então o salmista ele descreve esse retorno para casa, essa liberdade, ele fala assim, foi como um sonho. Então imagina, os caras estavam quase 70 anos presos. Na hora que abriu as portas e falou, pode ir, deu o decreto. Estou sonhando, me belisca aí para ver se é verdade. E quando eu penso nisso, eles ganhando essa liberdade, a gente até cantou uma música agora mesmo, parecido com isso, né? Aí eu vou perguntar para você, da onde que Deus te tirou? O Luiz Fernandes contou semana passada da onde Deus tirou ele. E eu tenho certeza que se você olhar para a sua vida, você vai poder falar assim, se talvez eu não fui tão longe, teria tal capacidade para fazer tão ruim quanto. Então Deus ele me tirou do pecado, Ele me tirou da morte. Uma comparação que eu ouço falar, eu acho muito interessante isso, que tem gente que pensa que ser salvo por Deus é que você estava no buraco, Deus te jogou uma corda para você sair de lá. Já ouviu alguma coisa assim? A verdade é que não, você estava morto no buraco. Se jogasse uma corda, o morto não tinha como subir, né? Jesus desceu lá, te deu vida e te tirou de lá. Outro dia a gente cantou aqui, algumas semanas atrás, eu não sou mais escravo, eu tenho essa liberdade. Só o fato disso, dessa vida que Deus me deu, já é grande motivo para eu me regozijar nele, para eu ser feliz, para eu ter gratidão pelo que Ele já fez por nós. Se você pega, não precisa ir lá, eu vou ler para vocês. O Evangelho de João, capítulo 1. O verso 12 diz assim, contudo aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ele não só me salvou, Ele me fez ser filho dele, Ele me deu o direito de chamar Ele de Pai. Olha que legal. Os quais não nasceram por dependência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Isso foi o próprio Deus que deu esse privilégio para a gente. A gente vai mais um pouquinho para frente, eu gosto muito de Romanos, ele diz, Deus ele demonstra o seu amor por nós, tendo Cristo morrido em nosso favor, quando nós ainda éramos pecadores, a gente não tem nada para oferecer para Deus. Então pensa, eu estava morto, eu não tinha nada para oferecer, mas Ele me deu vida, Ele me salvou. É ou não é motivo para eu me regozijar nele? Para eu ser feliz, para eu ter gratidão? E é tão interessante que quando a gente ganha vida, quando a gente começa a viver, a gente começa a compartilhar dessa alegria com outras pessoas pelo nosso testemunho, a gente não precisa nem muitas vezes ficar falando, as pessoas veem isso na gente. Eu estou fazendo uma comparação, né, de Israel com a nossa vida. Ele diz aqui que até as outras nações se dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Quando você lê lá a história de Esdras, de Neemias, você vai ver que as nações em volta, vendo Deus dar liberdade para esse povo, vendo Deus permitir eles voltar para a sua terra, você acha que as outras nações ficou felizes? Você acha que as outras nações estavam empolgadas com Israel? Estava não, você vai ler lá, Neemias, eles estavam reconstruindo o muro, Esdras o templo, o muro, e Neguinho provavelmente estava lá com a pá de pedreiro, cimento na mão, a espada na outra, porque ele estava... Estou construindo aqui, mas as outras nações em volta não quer deixar, não. O povo que está na nossa volta, muitas vezes, não está feliz. Porque a gente tomou esse caminho, porque a gente foi salvo, porque a gente escolheu dedicar a vida para Deus. Faz sentido o que eu estou falando? Já experimentou isso de alguma forma? Agora, por outro lado, a gente tem que incomodar. Não sendo chato, assim, de ficar falando. Mas quando a gente está vivendo a nossa vida de uma maneira que a gente está regozijando a Deus, que a gente está sendo grato pelo que Ele já fez, isso aí vai incomodar outras pessoas.
Ó, esqueci até de pular lá. Então, a gente tem que regozijar pelo que Deus já tem feito por nós. A gente tem que ter uma vida de gratidão. Uma outra atitude que eu coloquei, e a gente compartilhar isso, né? Regozijar. Uma outra atitude que a gente vai aprender com o judeu nesse texto aqui. Olha para o verso 3. Sim, grandiosas coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Eu vou chamar isso de reconhecer. A gente se alegra pelo que Deus já fez e a gente continua reconhecendo o que Deus tem feito na nossa vida todo dia. E talvez você pode falar assim, mas para o judeu que era escravo lá em outra nação, talvez é mais fácil de ver, porque ele está vendo a liberdade com os olhos, ele poder sair da escravidão e voltar para casa, então é mais fácil ele reconhecer. Será? Para a gente também deveria ser fácil, a gente deveria se lembrar do que Deus faz na nossa vida. A gente até comenta, né, que o nosso grande defeito é porque a gente não anota, a gente não se lembra. Mas se a gente tivesse anotado tudo que Deus vem fazendo na nossa vida, a gente tinha muita coisa para compartilhar, para falar o que Ele fez nesse próprio ano de 2020. Se eu te perguntar agora o que Deus fez, talvez de cara, você vai tomar um susto e não vai lembrar. Mas quando a gente começa a anotar, fazer um memorial, a gente começa a ver tudo que Deus tem protegido, que tem cuidado, tem feito na nossa vida ao longo desse tempo. Eu estava lendo um livro, me preparando para isso, do Tim Keller. Tim Keller é um excelente pregador, é americano. O livro que eu estou lendo chama Igreja Centrada. Tem um capítulo que ele está falando sobre renovação pelo Evangelho. Então ele diz o seguinte: é muito comum que os cristãos acreditem intelectualmente que Jesus me aceita, portanto eu vou viver corretamente. A gente crê nisso, amém? Ele me aceita, Jesus me aceitou, porque Ele me aceitou, eu vou viver uma vida para Ele. O que acontece é que no dia a dia, depois, quando as coisas começam a acontecer, a maneira como a gente vive o contrário. A gente acaba vivendo um orgulho pensando assim, eu sou muito bom. Eu estou vivendo para Deus, eu não traio a minha esposa, eu não estou roubando, eu não estou matando. Deus, Ele me aceita. Eu sou bom, logo Ele me aceita. A gente corre um grande risco de pensar dessa forma. E acontece que pensar dessa forma, ou às vezes nem pensar, mas eu estou agindo dessa forma sem pensar, é totalmente o contrário de reconhecimento. Aí eu não estou reconhecendo as grandes obras de Deus na nossa vida. Essa inversão ela vai resultar o contrário de gratidão, o contrário de reconhecimento. E tem muita gente vivendo dessa maneira. Então a gente precisa tomar cuidado para não viver invertido. Esse mesmo livro que eu estou lendo, ele chega num determinado momento que ele está falando o seguinte: só o Evangelho, o que ele faz na nossa vida, ele deve ao mesmo tempo humilhar, ele vai me humilhar o Evangelho, porque eu sou pecador, eu não sou merecedor, como ela estava falando agora mesmo, eu não mereço o que Jesus fez, mas ao mesmo tempo ele me conforta, porque o Senhor Jesus ele fez isso por amor, porque Ele decidiu fazer. Então a gente tem que viver nesse, eu estou sendo humilhado, mas também Ele me conforta. E isso não pode gerar orgulho de maneira nenhuma, porque a gente não merecia. O que vai resultar disso? Ele termina o verso 3, né? Por isso estamos alegres. Então eu tenho que viver 100% alegre, feliz, rindo o tempo todo? Tem dias que a gente realmente está para baixo, tem dias que tem situações que desarmam a gente. Mas, de modo geral, a gente vive uma vida alegre, uma vida reconhecendo o que Deus tem feito. Como a gente canta, né? Não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor. Não me guie por vista, alegre estou. A gente precisa ser um povo alegre. Um povo que reconhece, que tem gratidão por aquilo que Deus tem feito. Se a gente passar uma vida toda reclamando e de farol baixo e nunca nada está bom, com outras palavras, o que a pessoa está dizendo é: não reconheço nada que Deus tem feito. Uma terceira atitude que a gente precisa aprender a desenvolver como igreja, como indivíduo, toda letra com R para a gente gravar, hein? Regozijar, reconhecer, rogar. No verso 4 ele está dizendo: Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto.
Nós precisamos aprender a rogar pela restauração de outras pessoas. Quando eu olho para a história aqui, se você ler lá em Esdras, no capítulo 2, no finalzinho do 2, ou no começo do 3, ele vai dizer que quando o povo ganhou essa carta de liberdade para voltar, e até um pouco complicado de ler, porque ele sai falando o nome, fulano foi, tantos daqui, tantos dessa família. No final ele fala, 42 mil chegaram, mais 7 mil de sacerdote, mais tantos mil de servos. Então, mais ou menos 50 mil pessoas voltaram. Quando a gente olha para a multidão que era o povo de Israel, voltar de cara a 50 mil era muito pouco. Poucas pessoas voltaram. E os poucos que voltaram, poderia muito bem ter esquecido os outros. Eu voltei, ema, cada um com seus problemas. Mas essa não era a atitude deles era de rogar. Deus, ainda tem povo nosso que ficou lá. O Senhor tem poder para restaurar eles. Essa atitude de rogar pelos que ainda estão escravos, isso devia, de alguma maneira, isso devia queimar o nosso coração, isso devia deixar a gente, de alguma forma, impactado. A gente deveria gastar mais tempo como igreja, orando para que pessoas fossem libertas, fossem resgatadas do seu pecado também. Quando o apóstolo Paulo está escrevendo para Timóteo, ele fala no capítulo 2, antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Aí no 4 ele diz, isso é bom, aceitável, agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. A gente deveria gastar mais tempo com oração, orando pelos que ainda não foram salvos. Fica um projeto aí, alguém quiser encabeçar e marcar um dia para como igreja, a gente está dedicando tempo a isso. Então, no desenrolar aqui do verso 4, ele fala, né? Restaura-nos como enches o leito dos ribeiros no deserto. Se você tem a imagem que eu tenho de deserto, é só areia para todo lado e mais nada. Essa é a imagem que eu tenho. Se eu fechar o olho e pensar deserto, eu só penso areia, montanha de areia, descida de areia. E quando eu penso em só areia para todo lado, minha garganta já seca, já tô com sede. E pensando num deserto, não tem água para lugar nenhum. E eu poderia, de alguma forma, criar água num deserto? Então eu acho que esse verso, de alguma forma, ele está exaltando a Deus, dizendo assim, Deus, o pessoal que está lá no cativeiro ainda, que não veio para cá, por algum motivo eles não vieram. Às vezes eles estão acomodados, é mais fácil ser escravo, porque já está garantido ali naquele lugar, está numa zona de conforto, a porta está aberta, mas vai ser difícil voltar para casa, reconstruir tudo vai ser complicado. E da mesma maneira a gente pensa amigos, familiares, quando a gente está pensando em pregar o evangelho para algumas pessoas, né? Talvez a pessoa pense, vou ter que ir para a igreja, vou ter que gastar meu tempo, de alguma forma existem barreiras que nós não podemos fazer nada. Barreiras que eu não posso criar água no deserto. Então por isso que ele fala, Deus, o Senhor pode. O Senhor pode criar água lá no deserto. Se tem alguém que pode trazer aquele povo de volta para casa, Deus, é o Senhor. Para nós é impossível. Deus, aquele familiar meu, aquele amigo, a pessoa que trabalha comigo, eu não posso salvar, abrir a Bíblia do cara e enfiar a Bíblia no meio, não. O Senhor pode resgatar o coração dessa pessoa. Deus, ele pode fazer isso da maneira que ele quiser, da maneira que ele puder, da maneira que ele achar melhor, ele pode criar rios no deserto. Por isso eu acho incrível a oração que o cara está fazendo, o salmista está fazendo aqui, e reconhecendo o poder de Deus. A gente, enquanto igreja, ora, mas quem tem poder para salvar é Deus. Amém? Regozijar, reconhecer, rogar. Última atitude que eu coloco para a gente começar cheio de ânimo, cheio de fôlego nesse ano. Restabelecer. E aí ele está aqui no versos 5 e 6. Aqueles que semeiam como lágrimas, com canto de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente,
voltará com cantos de alegria trazendo seus feixes. Então ele está propondo que a atitude que a gente tem é uma atitude do princípio de semeadura. Cadê o Paulo? Eu vi o Paulo aqui agora mesmo. Reginaldo, é fácil plantar? Só tacar a semente lá, chove, depois eu imagino que deve ser fácil, não. E nem barato, né? O preço dos remédios que vocês vendem para semente lá. Mas é essa a ideia que ele está dando. O cara vai plantar, o momento de plantar é um momento de chorar, é difícil cavar buraco, enfiar a semente, tratar, cuidar para que aquilo cresça, para não dar bicho. É momento de dor. Pensando em Israel, talvez esse tempo, esses quase 70 anos que eles ficaram como escravos e ficaram por consequência da desobediência deles, talvez foi esse tempo de choro, de lamentar. Mas o tempo de voltar para casa, o tempo de colher, esse sim é com alegria. Então eu penso que, como que nós devemos restabelecer, para a gente começar o nosso ano? Requer esforço. Nada vai cair do céu. Agora a mesma falou assim, eu creio que esse ano vai ser diferente, vai? Não sei, tem como falar. Eu preciso me esforçar para que seja. No que depender de mim, eu vou me esforçar. Tem um professor do seminário, o Carlos Oswaldo, ele tem essa frase, e eu até tentei procurar de qual pregação que ele tirou isso, de onde, de qual texto. Perguntei para uns colegas lá do seminário, ninguém lembra. Eles acham que o pessoal joga essa frase nas costas desse professor, mas ninguém nunca ouviu ele falar. Mas ele diz que Deus ele não se cansa dos nossos recomeços. Até então a gente tem oportunidade para recomeçar todas as vezes que precisamos. A gente precisa esse ano restabelecer a nossa vida, planejar, executar. Ou como diz a expressão, né, puxar as mangas e trabalhar. Uma música que eu gosto muito do Grupo Logos, nessas situações, ela diz assim que... Eu coloquei a letra, um pedacinho da letra, né? E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. A gente tem um Deus que está dando para a gente a mão para levantar, e quando a gente cai, e dando oportunidade para a gente seguir firme com Ele, nunca desistir. Então a gente precisa, estou caminhando para o fim, a gente precisa ser realista. Vai melhorar? Tudo vai ser bom esse ano? Não sei. Esse ano vai ser tudo diferente, a gente ouve muito falar isso, né? Tudo vai melhorar, tudo vai dar certo. Informação tirada da nossa vontade, a gente quer que seja. Eu acompanho um pastor aqui de Uberlândia e ele, toda sexta-feira, ele responde perguntas. E alguém, não aparece quem pergunta, né? Mas alguém perguntou para ele essa semana assim, como é que foi a pergunta? Ele perguntou algo do tipo, palavra tem poder na vida do crente? Palavra positiva, a gente ser sempre assim, eu acredito que vai dar certo. Um pensamento positivo tem poder na vida do cristão? Me responde, tem ou não? Hã? Sim? Diz ele que pensamento positivo não tem poder para segurar nem diarreia. Logo, conclui-se que não dá para saber se vai ser diferente, se vai. O que a gente precisa fazer? Regaçar as mangas e trabalhar. Tem uma ferramenta na internet, que todos vocês têm acesso a isso. Todo dia, aparece lá para você assim, o que você postou nesse mesmo dia, em 2020, 19, 18, já viram isso? Lá te mostra, o que você postou nesse mesmo dia ano passado. Então, hoje é 24, se eu abrir aqui vai mostrar, dia 24 de janeiro de 2020, eu escrevi tal coisa. 24 de janeiro de 19, tal coisa. Vai mostrando todos os anos desde que você entrou na internet. E eu achei interessante, porque eu vi algumas pessoas postando assim no final do ano. Aí ela compartilhou a postagem dela lá de 2017, finalzinho de 2017. A postagem era assim, nossa, 17 foi um ano ruim, mas 2018 vai melhorar. Aí eu vi outra pessoa, 2018 foi terrível, mas 19 vai melhorar.
2020 foi horrível. A 21 vai melhorar. O que a gente precisa fazer para a gente ter um ano melhor? Para a gente não chegar no fim do ano e falar assim, 21 foi terrível, tomara que 22 seja melhor. A gente pode fazer muita coisa para melhorar a nossa caminhada. Meu desafio é que a gente aprendendo com Israel, um povo que era escravo e ganhou uma liberdade, que foi uma baita de uma coisa visível do poder de Deus na vida deles, mas eles deixaram lições para a gente. Recapitulando então, a gente tem que aprender a regozijar no nosso Deus. Só pelo simples fato dele ter nos salvado, e que mais do que isso, ele tem cuidado de nós, a gente deve se alegrar nesse Deus. Eu não me lembro agora, mas acredito que na nossa igreja, ninguém morreu por Covid, morreu? É o cuidado de Deus ou não? É sorte. A gente precisa reconhecer então que foi Deus que fez isso. A gente tem que reconhecer que a gente já tem recebido muita bênção de Deus. Como a gente canta, né? Deus continua, Ele continua sendo bom. É um pensamento positivo, né? A gente precisa cultivar um pensamento positivo no sentido de motivação, para eu me manter firme, para eu não desistir. Mas lembra, o pensamento positivo não tem poder para nada. Quem tem poder na nossa vida é Deus. Aprender a rogar. Quando a gente começa a rogar a Deus, no texto eles estavam rogando pelos que ainda não haviam sido salvos, pelos que ainda não saíram do cativeiro. De um modo geral, como igreja, quando a gente aprende a rogar, a fazer oração, a gente está trocando reclamação por oração. Fica um desafio para a igreja. Muitas vezes a gente está aqui também no louvor e a gente abre espaço para oração. Às vezes fica um silêncio. Eu sei que a gente tem vergonha de orar no meio dos outros. Vamos aprender. Dê oportunidade de oração. Que privilégio eu tenho de ter uma liberdade para falar com Deus. Na hora que tiver, levanta sua voz e fica com vergonha de quem está perto, não. E restabelecer. Vamos pôr o braço para fora das mangas e começar a agir no que depender da gente. No que não depende da gente, é mais fácil, é Deus que está fazendo. Amém? Baixa a cabeça e vamos orar. Deus, obrigado por esse tempo que a gente tem essa oportunidade de abrir a sua palavra, Deus. A gente tem a oportunidade de ver a história, de ver que o Senhor já trabalhou com Israel. O Senhor teve um tempo com eles, o Senhor deu disciplina no tempo que eles estavam no cativeiro, que o Senhor restaurou, depois levou eles para casa. Ao mesmo tempo, Deus, a gente te louva porque o Senhor é um Deus presente na nossa vida hoje, na vida da igreja. O Senhor tem trabalhado com nós, o Senhor tem cuidado de nós, Deus, como igreja. A única coisa que a gente pode pedir, Deus, é continua fazendo o que o Senhor já está fazendo. Cuidando de nós. E a gente, em resposta, a gente precisa aprender a reconhecer isso, Deus, a ser grato por isso. Em nome de Jesus.